importante se ocupar com a nossa alimentação? O que vocês acham? Meu nome é Davidson Tavares, sou médico alergista, imunologista e homeopata e vou falar para vocês um pouco sobre o processo da alimentação. É importante cuidar dela ou não? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como o alimento entra no corpo, enfim, até chegar na célula. E vou focar em alguns alimentos especificamente, tá bom? Então acompanhe o vídeo e até o final, e onde eu falo sobre algumas orientações. E deixo para vocês algumas perguntas. Então, seguem o vídeo. Mostrando aqui para vocês, aqui uma figura do corpo humano, com os vários órgãos, diversos órgãos do corpo humano. Aqui o pulmão, enfim, cérebro, o fígado, o estômago. E aqui mostrando para vocês, a boca, o alimento ele entra através da boca, passa pelo esôfago e chega aqui no estômago, né, que tem ele separado. Chegando no estômago, ele desce e vai para o intestino, também aqui mostrando o intestino. Tem o intestino fino, que é o intestino delgado, que é mais fino, e aqui o intestino grosso. Já a partir do estômago, esse alimento já começa a ser absorvido. Primeiro, o processo da digestão já começa pela boca, através da mastigação, mastigando esse alimento, misturando com a saliva, ele desce, chega no estômago, ele recebe um ácido que vai ajudar a quebrar esse alimento, as proteínas, enfim. E aqui já começa um processo de absorção de vitamina B12, por exemplo, e chegando no intestino, onde serão absorvidos outros alimentos, outras proteínas, vitaminas, minerais. Existe a participação do fígado, mas não vou entrar em detalhe, tá bom? E aí, dentro desse intestino, ele é absorvido e o alimento é levado para todo o corpo. Todo quebrado, já digerido, de uma forma bem pequena. Aquilo que é importante para o organismo é levado para todo o corpo para alimentar cada célula do nosso corpo. Cada célula. Aqui mostrando para vocês, esse aqui é uma outra figura, o nosso organismo, aqui o feminino, masculino, enfim. E esse alimento que eu falei para vocês, ele vai chegar lá dentro, na nossa célula. Se vocês olharem na internet, ou procurarem em sites de pesquisa, enfim, vocês verão que a célula parece é como se fosse um ovo, né? Sendo a gema, que é o núcleo dessa célula, e a clara, né? Contendo todas as mitocôndrias, onde todo o processo acontece dentro do organismo. Lá dentro dessa célula que vai haver a produção de energia. É lá dentro que, nas células do nosso corpo, que serão produzidas proteínas, que são informações, que vão oferecer informações para esse organismo, enfim. E agora eu vou mostrar para vocês a glicose. Como é que essa glicose está entrando nesse corpo, o que ela vai fazer dentro desse corpo. Então, pessoal, aqui, através desse esquema, eu vou explicar para vocês. Eu mostrei a célula, que tem aquela membrana, e aqui o núcleo da célula. E essa célula, que é a nossa menor unidade do corpo, se a gente colocar uma lente de aumento, colocar uma lupa aqui na nossa pele, a gente vai ver que existem várias células como se fossem tijolos. Exatamente o tijolo, um conectado com o outro. É um conectado com o outro. Então, cada tijolinho desse é uma célula, como eu mostrei para vocês anteriormente. É como se fosse um ovo, né, com aqui a gema dele e a clara aqui por fora. Essa célula precisa ser alimentada, concorda? Para ela ser alimentada, o principal alimento dela é a glicose. E essa glicose, ela vem com a insulina, o hormônio de insulina, vocês já ouviram falar. Ela vai entrar nessa célula com a ajuda da insulina. Então essa célula vai receber essa glicose que veio através da insulina, que foi facilitada, aumentada através da insulina, e essa célula vai se alimentar dessa glicose, vai usar essa glicose para produzir a sua energia. E essa energia vai ajudar em todo esse processo da célula. Então são células que produzem hormônios, que produzem proteínas, que vão agir em todo o nosso corpo. Enfim, não quero entrar nesses detalhes, mas
sinalizar para vocês que essa célula precisa dessa glicose. Mas acontece que em pessoas que começam a ingerir muito açúcar, carboidrato, chega essa insulina carregando muita glicose, várias insulinas, querendo colocar esse açúcar para dentro da célula. Mas a célula diz que não. Para mim basta um. Eu não preciso de tudo isso. Essa célula nega essa entrada. E você continua ingerindo muito açúcar. Claro que esse açúcar, uma parte, vai ser transformada em gordura na barriga, na gordura visceral. Vai ser acumulado ali como forma de energia, esse excesso. Outra parte vai ser guardada dentro do fígado, dentro dos músculos. Mas esse excesso, continuando essa ingesta em excesso de glicose, carboidrato, eles vão chegando nessa célula e a insulina vem trazendo mais a célula que é sábia, que tem um padrão. O nosso organismo tem a sua própria inteligência, essa célula tem a sua inteligência. Ela diz, eu não quero isso. E aí o que ela começa a dizer? Olha, eu não quero mais essa insulina. Essa insulina está trazendo muito açúcar, eu não quero esse tipo de energia, para mim já está trazendo demais. E aí ela começa a criar barreiras para essa insulina. Começa o processo de resistência insulínica. É uma forma grosseira um pouco de explicar, mas é para ajudar vocês a entenderem. E aí o que acontece? Esse açúcar vai correr pelo sangue. Em excesso, as células já receberam o suficiente, já foi absorvido em forma de gordura, transformado em forma de gordura, já tem uma parte no fígado, já tem uma parte no músculo, mas existe um excesso e ele está circulando pelo corpo. E o que ele faz? Ele começa a destruir as paredes dos vasos, a criar lesões, ele começa a inflamar. Essa inflamação, essas lesões provocam o quê? Inflamação no corpo, provocam lesão em nervos, podem provocar lesão em vasos importantes, por exemplo, no rim, nos olhos. E aí aqueles processos longos, processos de pessoas que já são diabéticas, que não têm o controle, enfim, que têm esse excesso, começam a ficar cegas ou a apresentar lesões em extremidades. O alimento e o sangue não chega nessa extremidade por conta dessas lesões que o excesso de açúcar fez. E aí você vê aquelas pessoas que têm necrose, né, morre a pontinha dos dedos, né, tem dificuldade de sentir quando bate em alguma coisa no chão, o pé bate em algum objeto, em algum anteparo, não sente e aí machuca o pé porque perdeu a sensibilidade, enfim, tantas outras coisas que eu vou falar para vocês, dando a continuidade nesse... Então, pessoal, por tudo isso que eu falei, espero que eu tenha esclarecido algumas questões. É importante observar a alimentação, a sua, dos seus filhos. Eu sei que vivemos num mundo em que a velocidade, tanto das informações, como a velocidade de realizar coisas, uma agitação, uma necessidade de estar sempre em outro lugar que não aquele presente, não é verdade? Isso nos traz uma sensação de também querer conquistar coisas de uma forma muito rápida, e isso muda o nosso padrão alimentar também, porque a demanda da sociedade, ou de muitos ambientes, é de que se realize tudo de uma forma muito rápida, tenha-se uma resposta rápida, realize um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí na hora da alimentação, aquele tempo dedicado a parar, a observar a comida, a mastigar, ele não existe, ele é curto, ele é acelerado, ele precisa ser interrompido, porque existe uma tarefa a ser feita, já existe outra, sai de um lugar, vai para outro, você come no trabalho correndo, já indo para outro ambiente. Mas mesmo dentro desse contexto, dentro desse padrão, é possível colocar um alimento mais saudável, um alimento que vá promover, vai ser benéfico para o seu organismo, em vez desses alimentos que a gente vê no mercado, industrializados. Você imagina que se uma pizza congelada dura meses, para que isso aconteça, há necessidade do acréscimo de muitas substâncias químicas. Substâncias químicas, elas não fazem parte do nosso organismo e ele precisa eliminá-las, não é verdade? Elas não são necessárias para a gente e há um trabalho, há um gasto de energia para isso.
Fora o acúmulo de substâncias que são químicas, né? Algumas substâncias, alguns metais são acumulados no nosso organismo, o nosso organismo tem dificuldade de eliminar, e isso a longo prazo vai promover doenças. Não é verdade? Nesse caso eu falei sobre obesidade, sobre a questão da resistência insulínica. Isso temos visto muito nas crianças que estão acima do peso, como eu falei anteriormente. No caso da asma, que faz parte também da minha especialidade de alergia, crianças obesas têm uma chance maior de desenvolver asma, e a asma tende a ser pior em crianças obesas por conta de processos inflamatórios. Aquela gordura que fica acumulada no corpo, principalmente a visceral, ela produz substâncias que levam à inflamação do corpo. Então era isso que eu queria falar com vocês. Fico alerta em relação à alimentação, aquilo que você pode readaptar dentro da sua casa. Às vezes, coisas simples, cozinhar com legume e verdura, são 10 minutos às vezes para você fazer uma salada, que substitui aquele alimento processado que você vai colocar às vezes no micro-ondas, que vai demorar 20, 30 minutos para ficar pronto, e que em muito menos tempo do que isso você conseguiria realizar, produzir no caso não, cozinhar, né, um alimento de uma forma muito mais rápida e muito mais nutritiva, muito mais saudável. Como eu falo com meus pacientes, sobre parentes, amigos, a escolha do alimento ela tem que ser mais voltada para o hortifruti, para a feira, do que o mercado. Então, existe na feira, tem frutas, verduras, legumes, carne, frango, peixe, existe no hortifruti, então ele é mais favorável para o seu organismo. É claro que existem outras questões, como o agrotóxico, como ele foi conservado, como é que ele chegou até lá. Isso também é importante ser observado, mas já vocês escolhendo alimentos mais naturais, ou que tenham uma procedência mais natural, mais frescos, que não tenham agentes químicos adicionados nesse alimento, já diminui muito as chances de doenças, e a proporção deles aí em relação a essa questão de proporção com um nutricionista ajudando, podendo ajudar, ou o próprio pediatra na criança, que acompanha com esse pediatra, pode orientar determinados alimentos que a criança pode ingerir, e o nutricionista observar essa proporção de proteínas, carboidratos, enfim, de acordo com cada idade, faixa etária, né? Para que haja um individualizado, para que aquele organismo possa se beneficiar melhor dos alimentos e ter uma rotina mais saudável. Tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês. E um abraço, deixe seus comentários e até o próximo vídeo. Tchau.